Então, olá, turma, boa noite aos que estão aqui presentes em mais um encontro do grupo de estudos sobre o Livro Vermelho. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos e membros do Labirinto e colegas que acompanham o nosso canal do Instituto Labirinto, que vão assistir essa gravação desse encontro. Nós estamos trabalhando o Livro Vermelho, de autoria de Carl Gustav Jung. Hoje vamos trabalhar a partir do capítulo 19, O Dom da Magia, página 335 do livro, e no PDF, para quem tem um PDF, está acompanhando pelo PDF, nós estamos aqui na página 359 do PDF. E nesse nosso grupo de estudos, a gente sempre faz uma articulação entre todo esse material maravilhoso que Jung nos traz, a partir desse período tão difícil, tão sofrido, tão doloroso da vida dele, em que ele faz uma verdadeira imersão no inconsciente e faz aquele trabalho que ele vai chamar de confronto com o inconsciente, né? E a partir dessas observações que nós estamos destacando na leitura desse texto, nós fazemos articulações com a teoria junguiana da personalidade e com a prática da psicoterapia, abordando os princípios básicos da psicologia analítica. Então, nesse capítulo, especialmente, capítulo 19, o Dom da Magia, a gente observa um diálogo bem interessante e profundo entre Jung e a sua alma, né? Dentro, naturalmente, de um trabalho de imaginação ativa. E é muito importante, né, para nós junguianos observarmos isso, porque ele dá um exemplo na prática, né, com ele mesmo, de como nós devemos trabalhar todo esse material oriundo do inconsciente, né? O primeiro passo que nós devemos fazer para fazer qualquer trabalho de confronto com o inconsciente é a gente permitir aquilo que Jung chama de personificação dos conteúdos inconscientes. Ou seja, o conteúdo inconsciente que se manifesta através de uma fantasia, através de uma imagem, através de um sonho, através de uma palavra, de um som, né, que a gente acaba ouvindo, né, no estado de devaneio, no próprio devaneio, esse produto do inconsciente, ele deve ser personificado, ele deve ganhar uma forma. E o conceito que Jung usa, né, personificação desse material, é um conceito bem interessante, porque é como se fosse um ser independente do ego, um ser autônomo que existe para além do ego, né? Não é uma criação egóica. Jung aqui, ele não cria intencionalmente um personagem. Eu vou criar minha alma para que eu possa conversar com a minha alma. Não. Essa alma, ela sussurrou pequenos pensamentos, algumas ideias, algumas imagens. Jung captou essas ideias, tentou identificar de onde que vêm essas ideias, essas imagens, esses sons, essas palavras, personificou isso numa figura, deu um nome a essa figura de alma e passou, então, a dialogar com essa figura. É isso que nós fazemos com os nossos pacientes quando eles trazem, através de sonhos ou de fantasias, ou até mesmo através dos seus sintomas, até mesmo sintomas psicossomáticos, quando eles trazem materiais ricos, né, que vêm do inconsciente. A gente permite e até incentiva ao paciente que ele dê uma forma a esse material. Então, de repente, o paciente tem, digamos aqui, eu vou criar aqui uma situação hipotética, um paciente que tem um complexo de inferioridade, né? E esse complexo de inferioridade, ele sempre incute na consciência desse paciente aquela ideia pessimista: olha, isso não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai fracassar mais uma vez, né? É importante que esse paciente dê uma forma, né, à fonte dessas ideias, desses pensamentos, dessas palavras. E digamos que esse paciente, ao ser encorajado pelo analista junguiano a dar uma forma, através de um desenho, de uma pintura, ou mesmo através da própria imaginação, ele diga que, não, a pessoa que está me dizendo isso, que está me dizendo que não vai dar certo, que eu vou fracassar mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, é uma outra pessoa, e essa pessoa
digamos, é um senhor de certa idade que usa roupas do século XIX, que é muito sério, que é muito concentrado, compenetrado, que não consegue rir e que é muito duro, né? Aí o analista pode pedir, inclusive, para esse paciente desenhar, né, esse senhor sério, compenetrado, muito duro, dando assim uma forma a esse material que vem do inconsciente. Então, uma vez que você deu uma forma a esse material que vem do inconsciente, você fez aquilo que Jung chama de personificação do material do inconsciente. Você personificou. Então, depois que você faz a personificação, você pode fazer a confrontação, que é o diálogo entre você, consciente, ego consciente, e esse personagem que vem através da autonomia do inconsciente. Esse personagem vai dizer para você: você não vai conseguir, você vai fracassar, e você tem a chance de se posicionar diante disso. Você pode perguntar, mas por que eu vou fracassar mais uma vez? E esse personagem do inconsciente pode repetir, porque você é um fracassado. E você pode dizer, retrucando, por que eu sou um fracassado? E o personagem vai dizer, porque a vida te mostrou que você é um fracassado e a vida te fez assim. E você vai se posicionar novamente, e vai dizer, mas eu posso fazer diferente, eu vou tentar fazer diferente, mesmo que eu fracasse, eu vou estar lutando e insistindo e buscando o sucesso e a conquista. Então, quando você trava esse diálogo com esse material personificado, na prática, você está fazendo a união entre consciência e inconsciente. O inconsciente é esse personagem, e a consciência é você que está falando com esse personagem, que está dialogando, né? E é muito importante a gente ressaltar sempre que esse personagem não é mera ficção literária, de literatura. Não. É um ente, é um ser que existe desde sempre, vai continuar existindo, independentemente da tua existência. Porque é um material que vem do inconsciente coletivo. Não é um material simplesmente do inconsciente pessoal, subjetivo. No seu inconsciente, ou no inconsciente subjetivo, pessoal, desse suposto paciente, tem experiências e lembranças de insucessos, de fracassos. Tem, ok, né? Mas quem está reforçando, né, e tentando manter esse paciente preso a essa estrutura de fracasso é uma imagem arquetípica, que é mais profundo, que vem do inconsciente coletivo. Uma vez que você personificou essa imagem arquetípica, você tem a chance de construir novas experiências ao confrontar esse material. E essas novas experiências que estão sendo construídas vão enriquecer a sua subjetividade e vão dar chance a você ou a esse paciente hipotético de se transformar, de ampliar sua consciência nesse encontro, tá? Então, para ilustrar isso, eu vou começar nosso encontro de hoje, aqui do início, né? Pegando esse diálogo maravilhoso, pelo menos o início desse diálogo, entre Jung e a sua alma. A alma diz, né, ou sussurra, né, na consciência do Jung. Não ouves alguma coisa? Jung diz. Nada de que tenha consciência. O que devo escutar? Ele pergunta à alma, né? Um som, diz a alma. Jung retruca e pergunta, um som? De onde? Não escuto nada. Então escuta melhor, diz a alma. Jung responde, talvez com o ouvido esquerdo. O que significa? A alma diz, desgraça. Aceita o que dizes. Terei sorte e desgraça. A alma diz, estende, pois, tuas mãos para cima e recebe o que te cabe. Jung pergunta, o que é? Uma vara? Uma cobra preta? Uma vara preta, da forma de uma cobra? Duas pérolas como olhos? Uma correntinha de ouro ao pescoço? Não se parece com uma varinha de condão. A alma confirma, isto é uma varinha de condão. Então, observe aí a autonomia do inconsciente, né? A alma traz esse material para a consciência do Jung
sem que Jung tivesse pensado nisso. Não é intencional da consciência do Jung. É uma produção autônoma do inconsciente do Jung. Continuando o diálogo. O que significa magia para mim? Pergunta Jung. A varinha de condão é uma desgraça? A magia é uma desgraça? Pergunta Jung para a alma. A alma diz sim, para aqueles que a possuem. Jung diz, isto soa como uma velha saga. Como és maravilhosa, minha alma. Só um instantinho. Oh, o que significa magia para mim? Para ti, significa muito. Eu temo que desperte minha cobiça e meu mau entendimento. Tu sabes que o ser humano não para de cobiçar a necromancia e as coisas que nada lhe custam. A alma diz, a magia não é simples e custa sacrifício. Custa ela o sacrifício do amor? Pergunta Jung. Da humanidade? Então, toma a vara de volta, não quero, diz Jung. Olha o diálogo como é profundo, né, gente? A alma diz, não sejas precipitado. A magia não exige este sacrifício, ela exige outro sacrifício. Qual o sacrifício? Pergunta Jung à sua alma. A alma responde, o sacrifício que a magia exige é o do consolo. Jung, consolo? Estou entendendo bem? É incrivelmente difícil entender-te. Dize o que isto significa. A alma diz, o consolo é para ser oferecido em sacrifício. Como imaginas isso? Pergunta Jung. O consolo que eu dou, ou que eu recebo, deve ser oferecido em sacrifício? A alma diz, as duas coisas. Estou confuso, diz Jung. É muito obscuro. A alma responde, por amor à vara preta, tens de sacrificar o consolo que dás e o consolo que recebes. E Jung diz, não devo receber o consolo por parte daquele que eu amo, e não devo dar nenhum consolo àquele que eu amo, isto significa a perda de um pedaço da humanidade, e em seu lugar entra aquilo que chamamos de dureza contra si mesmo e contra os outros. A alma confirma, assim é. Jung pergunta, a vara exige este sacrifício? A alma confirma, ela exige este sacrifício. Devo eu fazer este sacrifício por amor à vara? Preciso aceitar a vara? A alma pergunta, queres ou não queres? Jung diz, não sei dizer. O que sei a respeito da vara preta? Quem a dá para mim? A alma diz, a escuridão que está deitada diante de ti é a próxima coisa que te cabe. Queres aceitá-la e oferecer-lhe teu sacrifício? Jung diz, é duro oferecer a escuridão, a treva cega. E que sacrifício? A alma diz, a natureza. A natureza consola? Ela recebe consolo? Jung diz, tu ousas dizer uma palavra pesada. Que solidão exiges de mim? A alma diz, esta é a tua desgraça e o poder da vara preta. Então vejam bem aí a situação, né? Então esse inconsciente autônomo, personificado como a alma do Jung para Jung, né? Começa a dizer para Jung, olha, você está recebendo de presente do teu self algo muito especial, muito importante. Mas para que você possa vir a ter realmente esse algo muito especial e muito importante, que é o dom de fazer a magia, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, nesse contexto, o que é fazer a magia, exige um sacrifício muito grande. Qual é o sacrifício exigido? Renunciar a todo e qualquer tipo de consolo. E adentrar na escuridão, experienciando profundamente a solidão. Tá? Então, a alma está dizendo para Jung, olha, se você avançar no teu processo de individuação, para que você possa vir a se tornar quem você é de verdade, você vai trilhar um caminho solitário.
escuro, tenebroso. E você não vai ter nesse caminho nenhum tipo de consolo. Você vai se ver sozinho e abandonado. Em troca disso, eu te dou esta vara, para que você possa fazer a magia. Né? O que é essa magia, então? Essa magia, ela é fruto, ela é resultado desse processo de encontro, de integração entre consciência e inconsciente, que gera a ampliação da consciência. Esse processo de ampliação da consciência faz com que o indivíduo caminhe para aquilo que nós podemos entender dentro de algumas filosofias e religiões como um processo de iluminação. Então, para que você possa, né, adquirir a sabedoria, adquirir a iluminação, adquirir o autoconhecimento, você tem que suportar um caminho doloroso, solitário, escuro e sem consolação. A alma está explicando para Jung como que ele vai experienciar o processo de individuação para que ele possa buscar a sua iluminação se tornando aquilo que ele já é, desde sempre, só que ele não tem consciência ainda disso, né? Então, ele vai trilhar esse caminho. Quando ele trilha esse caminho, ele passa, então, a ser um curador ferido. Ele sente a dor do abandono, ele sente a dor da falta de consolo, ele sente a dor do desamparo, convive com essa dor e passa a ajudar a outras pessoas a suportar o mesmo caminho. Tá? Essa vara preta, né, que a alma chama de magia, é essa capacidade de nós nos tornarmos um curador ferido, suportando as nossas dores, as nossas feridas e ajudando a outros a suportarem suas dores e feridas. Sem consolo, sem consolo, né? E isso, eu repito isso porque isso é muito importante entender bem que o caminho é solitário e sem consolo, sem conforto. Por isso que, ao longo das sessões de terapia, de análise junguiana, há naturalmente o encontro entre analista e paciente, há naturalmente o diálogo entre ambos, né? Mas esse diálogo tem um propósito: ajudar ao paciente a entrar em silêncio profundo, a silenciar, para que ele possa sentir nesse silêncio profundo o vazio, a solidão, e para que ele possa, nesse vazio, nessa solidão, encontrar a si próprio, encontrar a sua essência, a sua verdade, e assim, naturalmente, encontrar a sua iluminação, né? Então, nós estamos falando aqui, gente, do processo de individuação que corresponde a uma jornada de iluminação. Para vocês, né, como é que é para vocês isso, né? Isso fica claro? Ou vocês têm algumas questões para que a gente possa aprofundar isso, ou a gente segue adiante? Então, vamos seguindo, né? Pois não, João? Também eu pergunto, esse objeto, vara preta, ele tem um simbolismo nele mesmo relativo a algo como se fosse um amuleto ou coisa semelhante que você encontra em várias cosmologias, em várias religiões. Ele aparece dessa forma. Há uma maneira de se interpretar essa. É claro que você já disse que é igual à magia, né? Mas porque esse objeto poderia ser outro objeto que vem pela alma dele, né? É a minha Isso. pergunta. Aparece sim, João, e esse objeto, né, é um símbolo, né? E a vara preta, né, é esse objeto, vara preta, porque é exatamente um instrumento simbólico, tá? Que não porta o poder em si. O poder não está na vara, mas a vara preta representa o poder que se desloca e se manifesta através dela.
é que nem a vara preta dos mágicos, dos magos, né? Quando ele manipula a sua vara preta, ele está manipulando um poder que não é dele e que não está na vara. Mas a vara é um instrumento que canaliza esse poder superior que está para além da vara e para além do mago. Exatamente isso. E por isso que o símbolo é uma vara preta, né? Então, isso funciona, por exemplo, com os sintomas. Os sintomas psicossomáticos, os sintomas classificados dentro de um diagnóstico do CID-10, né? Da classificação internacional das doenças, que trazem, né, vários transtornos mentais e de comportamento, classificados, né, de acordo com a sintomatologia. Então, o sintoma que aparece, por exemplo, no quadro de transtorno de humor depressivo, esse sintoma, quando ele é abordado de forma simbólica, ele é também uma vara preta, tá? Por quê? Porque ele está representando ali aquele sintoma, uma manifestação de camadas mais profundas da psique. Ele está representando ali, inicialmente, um complexo autônomo, a manifestação de um complexo autônomo, que tem a ver com a sombra desse paciente, né? Que muitas vezes se encontra no nível subjetivo, no nível pessoal, mas que mesmo estando boa parte dele no nível subjetivo, no nível pessoal, existe uma camada desse complexo autônomo que está vinculada a uma camada mais profunda da psique, que é o inconsciente coletivo, que se manifesta através das imagens arquetípicas. Então, quando você observa um sintoma, e esse sintoma é visto de forma simbólica, ele vai te permitir conhecer a intenção, a energia, os afetos, as ideias ligadas a complexos autônomos e a imagens arquetípicas. Então, dialogar com o sintoma através desse processo de personificação, que depois vai gerar a confrontação, dialogar com esse sintoma é, indiretamente, entrar em contato com o complexo autônomo e entrar em contato com as imagens arquetípicas que estão por detrás desse complexo autônomo. Tá? Então, a vara preta, nesse exemplo, ela funcionaria como sintoma, né? O problema não é o sintoma, o problema não é a vara. Na verdade, a vara é um presente, mas para que você possa ganhar muita coisa com este presente, você tem que aprender a manusear esse presente. A mesma coisa com o sintoma. O problema não é um sintoma. Na verdade, se você souber abordar esse sintoma vai ser para você uma grande oportunidade de crescimento e de transformação, de autoconhecimento e de jornada evolutiva, se você souber dialogar com esse sintoma, né? Aí você tem um diferencial muito marcante entre a psicologia analítica e algumas outras abordagens da psicologia. Outras abordagens, como a TCC, por exemplo, elas se preocupam em amenizar o sintoma ou ajudar o indivíduo a se adaptar ao sintoma ou até mesmo a suprimir o sintoma. A abordagem junguiana, ela se preocupa não em curar o sintoma, não em diminuir o sintoma, não em aniquilar o sintoma. Ela se preocupa em utilizar o sintoma como instrumento, como uma vara preta, né? Para que você possa, através dele, conhecer mais sobre você mesmo, integrando conteúdos do inconsciente, quer sejam esses conteúdos oriundos de complexos autônomos ou de imagens arquetípicas. Quando você consegue, então, integrar esse material do inconsciente, o sintoma perde a razão de existir. Então, por tabela, como consequência, o sintoma desaparece. Mas a nossa preocupação inicial não é suprimir o sintoma, mas é utilizar o sintoma como um processo, né, ou como um instrumento de autoconhecimento e de transformação pessoal. Quando você consegue, então, se transformar, o sintoma não precisa mais existir, perde a sua finalidade. E aí você não tem mais aquele transtorno, você não tem mais aquela doença.
Mas enquanto for necessário para você ter aquela doença, aquele sintoma, aquele transtorno, doença ou sintoma vai estar se manifestando porque foi o caminho que o self encontrou para passar material do inconsciente para a tua consciência. Né? Então, realmente, tua questão faz muito sentido. É vara preta por isso, né? Porque a gente pode fazer uma amplificação e entender a vara preta como um instrumento de um poder maior que está para além do nosso poder. Ok? Aí chegamos, gente, assim, no na nossa primeira questão do roteiro, né? Que eu sempre passo para vocês que estão no grupo do WhatsApp. A primeira questão é: por que o self produz o efeito luminoso? E como experienciamos este efeito? Aí segue agora o comentário do Jung, né? Ou ação tétrica, profanação, homicídio, dá à luz, abismo, o abominável. Quem é nosso Salvador? Quem é chefe? Onde estão caminhos através de desertos tenebrosos? Deus, não nos abandones. O que chamas de Deus? Levanta tuas mãos para a escuridão acima de ti. Reza, desperta, torce as mãos, ajoelha, aperta tua testa contra o pó, grita, mas não o menciones, não olhes para ele, deixa-o sem nome e sem forma. O que significa forma para quem não tem forma? Nome para quem não tem nome. Pisa no grande caminho e pega o próximo. Não procures com os olhos, não queiras, mas segura as mãos para o alto. São cheios de enigmas os dons da escuridão. Quem consegue prosseguir nos enigmas? A este está aberto o caminho. Submete-te aos enigmas e ao totalmente incompreensível. São enganosas. Pontes sobre abismos de profundidade eterna, mas segue os enigmas. Então, se essa vara preta, né, nos remete a um poder maior do que o nosso poder, do que a nossa consciência, a uma consciência muito maior do que a nossa consciência, que Jung vai chamar, na teoria dele, de self, né? Esse self é tão grandioso, é tão absoluto, que equivale a Deus. E nós não podemos conhecer, portanto, nem a Deus plenamente, nem ao self plenamente. Portanto, uma imagem que representa bem tanto o self como Deus é o grande desconhecido. É tão absoluto, é tão grandioso que para nós é totalmente desconhecido. Nós podemos ter uma noção sobre. Eu posso teorizar sobre o self. Eu posso fazer textos religiosos sobre Deus. Mas mesmo assim, eu não estarei falando totalmente nem do self nem de Deus. Tá? Isso é o luminoso. Como é que ele aparece? Dessa forma grandiosa, absoluta, misteriosa, desconhecida. E que eu sinto como um grande poder sobre a minha existência. E que diante desse grande poder, a vontade que eu sinto é ter um grande amor, uma grande veneração por, ou um grande temor diante desse algo grandioso. A experiência desse grande amor ou desse grande temor equivale à experiência luminosa. Um exemplo disso, né? Quando um paciente que sofre de sintomas relacionados à síndrome do pânico, né? E ele, naquele momento daquela experiência do pânico, ele se sente profundamente desamparado, com um medo muito grande, achando que vai morrer, achando que não tem mais saída. Ele está, naquele momento, experienciando um efeito luminoso. Portanto, por trás desse sintoma de pânico, existe uma força arquetípica relacionada ao self. O problema desse paciente é que ele não consegue ainda se relacionar de forma mais ajustada com essa força arquetípica. E quando essa força arquetípica invade a sua consciência, produz nele um efeito de sintoma de crise de pânico. Mas quando ele, no processo terapêutico, aprende a confrontar isso, aprende a dialogar com isso,
né? Ele vai, aos poucos, se aproximando do self e das imagens arquetípicas, suportando com cautela e no acolhimento do setting terapêutico todo o efeito luminoso provocado por esta força arquetípica. Então, esse é um exemplo, né, do luminoso se manifestando em nossas vidas, né? Da mesma forma, um grande sofrimento, uma grande dor, um grande sentimento de abandono, de desamparo, que gera uma dor profunda, uma grande angústia no peito. Da mesma forma, é um efeito luminoso de uma força arquetípica invadindo o campo da consciência. Uma tristeza, uma depressão muito grande, mesma coisa. É o material que vem do inconsciente coletivo, de uma imagem arquetípica, invadindo o campo da consciência, provocando naquele ego um sentimento profundo de tristeza, de depressão. Então, tudo que ocorre dentro das sintomatologias que nós tratamos dentro dos processos terapêuticos, né? Por detrás de todos esses sintomas, por detrás de toda essa sintomatologia, existe o luminoso se manifestando, porque é uma força arquetípica se manifestando. O tratamento desses transtornos passa, então, por uma adaptação ou por uma correta abordagem do fenômeno luminoso. Quando você aprende a lidar com o fenômeno luminoso, você vai suportando e superando esses sintomas de depressão, de angústia, de ansiedade, de pânico, de fobia e por aí vai. Ok? Avançando um pouco mais, continuando em Jung. Suporta-os terríveis. Ainda está escuro. Ainda cresce o horrendo. Mergulhados, engolidos pelas torrentes da vida geradora, aproximando-nos das forças superpoderosas e sobre-humanas que estão ativamente trabalhando para criar os tempos vindouros. Quantas coisas futuras esconde a profundeza? Quando ele fala da profundeza, ele está se referindo ao self. Não se tecem nela os fios sobre milênios? Cuida dos enigmas, guarda-os em teu coração, esquenta-os, anda prenhe deles, assim carregas futuro. Então, quando esse material que produz efeito luminoso vai se aproximando da consciência, esse material vai deixando marcas. E o que é que o paciente deve fazer e ele é aconselhado para fazer pelo seu analista? Ele deve anotar, registrar tudo isso. Ele deve ter um caderno onde ele vai registrar seus sonhos, onde ele vai registrar os momentos mais difíceis de angústia, de tristeza, de depressão, de pânico, de fobia, né? Ele vai representar esses momentos através de desenhos e pinturas nesse caderno. Aí ele vai estar colocando, né, nesse caderno, que vai ser uma espécie de um cesto, né, de um vaso, todo o material produzido pelo inconsciente. Esse material, ele está rico de quê? De potência de vida, de uma nova vida que vai surgir no futuro, quando ele integrar esse material e quando, a partir dessa integração, ele conseguir ampliar sua consciência. Por isso que Jung diz, assim carregas o futuro. Todo esse material que o paciente está anotando, compilando no seu caderno, fantasias, sonhos, sintomas, lembranças, memórias, desenhos, pinturas, toda a arte que ele possa vir a produzir, é todo um material simbólico, rico de potência de vida, que vai gerar uma nova vida no futuro. Ele vai se transformar a partir desse material que ele está coletando, que está vindo a partir do seu inconsciente. E assim nós estamos abordando de forma correta o luminoso, sem mais sermos destruídos ou muito, né, afetados pelo luminoso. Ok? João, Vanira, bem-vinda, tranquilo? Então, vamos adiante. Vamos chegar, então, aqui na segunda questão do nosso roteiro. O que ocorre ao longo do caminho de individuação, né? Nós já vislumbramos isso no diálogo do Jung com a sua alma, né? Vamos ver aqui o comentário do Jung.
Grande é o poder do caminho. Nele crescem juntos o céu e o inferno. Nele se unem as forças de baixo e as forças de cima. Mágica é a natureza do caminho. Mágicos são os pedidos e o apelo. Mágicas são maldição e ação quando acontece sobre o grande caminho. É magia o efeito das pessoas umas sobre as outras, mas não é assim que a tua ação vai atingir o próximo, mas ela te atinge primeiro a ti, e só quando lhe resistes acontece um efeito invisível de ti sobre o próximo. Há mais disso no ar do que jamais imaginei. No entanto, não se pode captá-lo. Então, olha só o que é essa magia que a alma estava dizendo lá no começo, né? É a capacidade de você ser esse curador ferido. Porque você suportou na sua existência, na sua consciência, o desamparo, a tristeza, a depressão, a fobia, o pânico, a ansiedade, a solidão, a escuridão. O trabalho é seu. Você faz esse trabalho internamente ao longo da sua vida. Por tabela, por efeito mágico, por um efeito invisível, você passa a contagiar outras pessoas. E outras pessoas se aproximam de você só pelo fato de se aproximarem de você, se sentem melhor. Essa é a magia. O curador ferido é um mago nesse sentido. Porque ele faz o trabalho dentro dele e esse trabalho que é feito dentro dele vai servir para ajudar o próximo, sem que ele saiba como. Mas, de forma invisível, vai contagiando beneficamente o próximo, que vai se curando somente pelo fato de estar próximo desse curador ferido. E assim ocorre dentro das sessões de psicoterapia. O paciente te procura, começa a relatar sua história de vida durante aquelas sessões, e mesmo que o paciente não saiba dizer como, nem justificar o porquê, ele sabe que está melhorando, porque ele sente que está melhor, pelo contato entre as duas psiques. A psique do analista que se espera que tenha feito esse trabalho ou que esteja fazendo esse trabalho internamente, vai ajudar a psique do paciente a se aliviar diante das dores da humanidade. Tá? Então, o caminho é duro, sim, é árduo, sim, mas é poderoso, porque é um caminho que vai trazer o poder de cura. Talvez não para você, que é o curador ferido, mas para aqueles que vão te procurar. Né? Esse é o caminho. E aí, avançando aqui, vamos chegar lá na nossa terceira questão do nosso roteiro. Avançando aqui um pouco mais. Chegando aqui no capítulo 20º, o caminho da cruz. Qual deve ser a atitude perante os processos de realização do self? Jung diz: eu vi como a serpente negra se enroscou no alto do lenho da cruz. Ela entrou no corpo do crucificado e novamente saiu, transformada, da boca dele. Havia ficado branca. Ela se enrolou em torno da cabeça do morto como um diadema, e a luz brilhou sobre a cabeça, e no oriente surgiu esplendoroso o sol. Fiquei estático e olhei desorientado, e carga pesada oprimiu minha alma. Mas o pássaro branco que estava pousado em meu ombro disse-me: deixa chover, deixa o vento assobiar, deixa que as águas corram e que o fogo arda em chamas. Deixa a cada um seu crescimento, deixa ao que se vai tornando ao seu tempo. Ao longo desse caminho de realização do self, de manifestação do self, que é o processo de individuação, as coisas vão ocorrendo naturalmente ao seu tempo. E Jung
está falando aqui, em outras palavras, daquilo que ele vai teorizar na sua obra, sobre o processo terapêutico baseado naquilo que ele identificou na filosofia oriental taoísta, chinesa taoísta, como o agir pelo não agir, a não interferência. Deixa o processo ocorrer. O paciente que está numa depressão profunda, você vai acolher aquela depressão e vai deixar aquela depressão se manifestar cada vez mais. Equivale à serpente preta. Depois que essa serpente preta fizer seu percurso, cumprir a sua missão, cumprir a sua finalidade, ela vai se transformar em uma outra coisa, na serpente branca. Então, depois que alguém vivenciou, dentro de um suporte terapêutico junguiano, aquele processo depressivo, se sentiu acolhido e compreendido e amparado pelo analista junguiano, né? Que deu tempo ao tempo e pôde suportar todo o processo de suportar a dor de uma depressão profunda, por exemplo, depois que acaba o sentido daquela depressão profunda, isso se transforma em uma nova potência de vida, que é a serpente branca. Então, a proposta que ele apresenta aqui, que ele vai apresentar nas suas obras, quando ele vai falar sobre a psicoterapia, a prática da psicoterapia, é a proposta do agir sem interferir, da ação pela não ação. É confiar no processo, é confiar no self, é entender que o self vai encontrar o melhor caminho possível para aquela pessoa que está iniciando sua jornada de crescimento, de evolução. Tá? Então, a postura do analista é acolher, ouvir e silenciar, para que tanto o analista como o paciente possam, os dois juntos, ouvir o self, sentir o self, e permitir que isso ocorra. Esse processo nós vamos identificar também quando nós estivermos já a partir de novembro, né, na primeira quarta-feira de novembro, estudando o primeiro arcano, que é o mago, o primeiro arcano do tarô, que é o arcano que vai falar sobre o silêncio profundo, que vai falar sobre a ação sem esforço, que vai falar, em outras palavras, sobre o agir pelo não agir. Entender que existe um fluxo na vida e que nós adoecemos toda a vida que nós nos afastamos desse fluxo ou que nós perdemos a harmonia com esse fluxo. E que nós avançamos em nosso autoconhecimento, em nossa jornada evolutiva, toda a vida que a gente consegue nos harmonizarmos com esse fluxo ou nos entendermos, nos reconduzirmos, né, para esse fluxo. Então, é entender que existem todos os processos, inclusive no processo de realização do self, um vir a ser, um fluxo de vir a ser, em que nós devemos compreender que fluxo é esse e entrarmos novamente nesse fluxo. Quando isso acontece, né, a dissociação desaparece e tudo aquilo que era sofrimento, que era transtorno, que era sintoma, também tende a desaparecer, para que você possa manifestar as suas potências de vida e de realizações. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar. Aqui me comenta, ó, quem vai ao encontro de si mesmo, desce. Ao grande profeta, precedeu esta nossa época. Apareceram figuras lamentáveis e ridículas. Elas eram as figuras de seu próprio ser. Ele não as aceitou e remeteu-as a outro, mas finalmente viu-se obrigado a fazer uma ceia com sua própria pobreza e aceitar por compaixão aquelas figuras de seu próprio ser. Compaixão, essa que é a aceitação do ínfimo em nós, né? Esse processo que vai nos colocar de volta ao fluxo requer aceitação e requer compaixão. Não somente em relação aos outros,
mas principalmente em relação a nós mesmos, em relação às nossas imperfeições, às nossas falhas, às nossas dificuldades, às nossas limitações. Em outras palavras, a nossa sombra. Ok? Então, avançando aqui um pouco mais, vamos chegar na última questão desse nosso roteiro. Qual a importância do símbolo e como ele nos ajuda a criar a liberdade interior? Jung diz: podemos conquistar a liberdade exterior através de um agir vigoroso. Contudo, a liberdade interior só a criamos através do símbolo. A liberdade criada pela força de vontade egóica é uma falsa liberdade. Como nós vamos ver também lá nos arcanos, é a liberdade com L minúsculo. Agora, a liberdade conquistada através do símbolo é a verdadeira liberdade. A liberdade com L maiúsculo. Vamos lá. O símbolo é a palavra que sai da boca, que a gente não fala, mas que sobe da profundeza do si mesmo, como uma palavra da força e da necessidade, e que, inesperadamente, se coloca sobre a língua. Ou seja, ele está dizendo aqui que o próprio símbolo é a manifestação do si mesmo, dos processos do self. Então, nós devemos, através do símbolo, nos colocarmos de volta ao fluxo do self. Isso é liberdade. Se você quer impor a sua vontade, achando que assim você é livre, você está na falsa liberdade. Você está tentando impor o seu querer egóico, vontade egóica. Mas quando você, mesmo reconhecendo a sua vontade egóica, o seu querer egóico, mas quando você, diante disso, reconhece também uma vontade maior e renuncia ou consegue submeter essa vontade egóica a essa vontade maior, você está sendo conduzido novamente de volta ao fluxo. E isso é liberdade. Quem vai te ajudar a fazer isso, ou quem vai ajudar ao ego a realizar isso, é o símbolo produzido pelo próprio self. Mais uma vez, o que é que pode ser símbolo? Atos falhos, fantasias, sonhos, sintomas, conflitos pessoais, projeções. Ah, eu não gosto do Lula ou eu não gosto do Bolsonaro. É uma projeção, né? É símbolo, né? Quando você olha para isso de forma simbólica, você deixa de olhar para o Bolsonaro em si, que você nem conhece, nunca nem viu pessoalmente, talvez, ou para o Lula em si, que você também não conhece, nunca nem viu pessoalmente, talvez, e passa a olhar para a projeção simbólica. Ah, o que é que eu vejo neles que eu não gosto? Provavelmente está em você também. Você precisa se entender com isso que está em você para que você possa retornar ao fluxo. Tá? O símbolo nos ajuda a fazer isso. Então, o símbolo nos ajuda a retornarmos ao fluxo. Pois não, João? Por exemplo, para mim é entendível, compreensível para um católico fervoroso o símbolo da cruz. E ele Certo. usa esse símbolo em várias situações, né? Como também o Jung traz aqui. Aí, quando você diz assim, os símbolos nos atos falhos, nas projeções, é como se tivesse assim, uma dispersão dessa energia, né? Digamos, dessa manifestação do símbolo em diversos objetos distintos, o que seria muito diferente desse exemplo que eu estou dando, do símbolo da cruz. Como é que é isso? Certo. Pronto. Então, a gente tem que diferenciar um símbolo, tá? No sentido junguiano, de um símbolo que seria muito mais um sinal do que um símbolo junguiano, tá? Então, por exemplo, a, a cruz, para um católico fervoroso,
que estuda teologia e professa os sacramentos, que conhece a cruz, né? É muito mais um sinal do que um símbolo junguiano, tá? Porque ele já tem uma noção desse significado, do que o que a cruz quer dizer, tá? Mas, mesmo para um católico, quando essa cruz se manifesta e traz algo que está para além do conhecimento dele, daquilo que ele já estudou, que ele já conheceu, que ele já vivenciou, essa cruz é simbólica no sentido junguiano, porque vai levar informações mais profundas para a consciência dessa pessoa. Tá? Então, o símbolo junguiano, ele sempre requer profundidade. Ele sempre vai trazer informações novas, misteriosas, para a consciência daquele indivíduo. Tá? Esse é o verdadeiro símbolo junguiano. A mesma coisa acontece diante de um sintoma. A dor de cabeça. Você vai ao médico, você faz uma bateria de exames, o médico encontra a causa da tua enxaqueca, te dá um diagnóstico, te dá um prognóstico e um tratamento, tá? Ok, essa dor de cabeça, ela foi explicada, você entendeu, você compreendeu, você tem um tratamento para ela, tá? Mas essa mesma dor de cabeça, quando ela é abordada dentro de uma análise junguiana, embora ela traga esse significado aqui médico, biomédico, biológico, fisiológico, né? Ela vai trazer um significado mais profundo. Aí, quando ela traz um significado mais profundo, Tadeu, ela passa a ser simbólica no sentido junguiano. Ela, por exemplo, vai te ajudar a entender quando você saiu do seu fluxo, quando você se afastou do teu self, de si mesmo. Ou ela vai simbolizar para você uma expressão intensa de raiva e de revolta. Então, a dor de cabeça não é mais a dor de cabeça. A dor de cabeça é uma expressão muito forte de raiva e revolta. Aí, quando você olha para a dor de cabeça, por mais que você faça o tratamento e tome todos os remédios que o médico passou, você vai também, de forma simbólica, olhar para a sua raiva e para a sua revolta. Esse é o símbolo junguiano. É você entender que sempre tem algo por trás daquilo que está sendo manifestado. Então, se você olha para uma cruz, né, para um terço, né, e você compreende, né, aquela cruz ou aquele terço dentro de uma visão católica como algo importante no teu credo, como algo que vai te ajudar a entrar em contato com o transcendente, com o divino, com o sagrado, né? Esse símbolo ainda não é um símbolo no sentido junguiano. Mas quando essa mesma cruz é vista, mesmo por um católico, né, e traz informações mais profundas, mais valiosas, que ele até então não conhecia, não percebia, não entendia, aí sim é símbolo no sentido junguiano. Então depende da profundidade, para algo ser símbolo ou não para a escola junguiana. Da profundidade de informação que isso vai levar para a tua consciência. Se você já conhece, é um sinal. Outro exemplo, o paciente sonhou que estava no trânsito e o sinal vermelho apareceu para ele e ele parou. Quando ele vai fazer as associações em cima desse material onírico que ele contou na sessão, e ele está falando sobre o que ele conhece sobre a metáfora do sinal vermelho, ele vai dizer que sinal vermelho é pare, né? Até aí é um signo, não é um símbolo no sentido junguiano. Mas se ele aprofundar isso, né, e entender, né, o vermelho, a luz vermelha, através de uma ótica mais profunda, esse sinal vermelho que apareceu no sonho pode ser um símbolo nesse sentido mais profundo que eu estou abordando aqui com vocês. Correto? Ok.
Então, quando a gente aceita o símbolo, diz Jung, é como se uma porta se abrisse para um novo espaço. Tá aí, né? O símbolo é como se fosse uma porta que se abre para um espaço desconhecido. Você até então não descobriu, não conhecia. Cuja existência nada sabíamos anteriormente. Mas quando não se aceita o símbolo, é como se passássemos desatentos por esta porta. E pelo fato de ser a única porta que leva aos aposentos interiores, é preciso pegar novamente a estrada e prosseguir em todas as exterioridades. Mas a alma sofre necessidade, pois a liberdade exterior não lhe serve. A salvação é uma longa estrada que leva através de muitas portas. As portas são os símbolos. Cada nova porta é, a princípio, invisível. É como se tivesse que ser criada primeiramente, pois ela sempre só está aí quando nós escavamos a mandrágora, o símbolo. O símbolo não pode ser ideado nem inventado. Por quê? Porque ele é uma criação autônoma do inconsciente, do self. Ele se torna. Seu tornar-se é como o tornar-se do ser humano no ventre da mãe. A gravidez pode ser provocada por acasalamento fortuito, mas quando a profundeza concebeu, o símbolo cresce por si e nasce da cabeça, como convém a um Deus. Mas logo a mãe gostaria de lançar-se sobre a criança como um monstro e engoli-la novamente. Né? Então, esse é o símbolo. Uma produção autônoma do inconsciente. Não é ideado, idealizado, nem é inventado pela consciência. Mas ele aparece a partir da autonomia do inconsciente. E ele funciona como porta, que uma vez interagido, né, ou seja, uma vez que essa porta é aberta, vai te conduzir para camadas mais profundas e desconhecidas de você mesmo, para que você possa ampliar seu autoconhecimento. Nós trabalhamos com os símbolos. Nós devemos ajudar o paciente a entender que tudo aquilo que ele traz, que ele fala, que ele expressa, pode ser visto de forma simbólica, porque pode ajudá-lo a descobrir algo novo sobre ele mesmo. Mas se ele estiver falando somente daquilo que ele já sabe, não é símbolo. É um sinal daquilo que ele já sabe. Ok? Chegamos ao final desse nosso encontro de hoje, gente, né? Temos aqui um tempinho para algumas colocações, se vocês quiserem, alguma pergunta, um comentário. Senão, a gente já finaliza esse nosso encontro de hoje e vamos retomar no próximo mês de novembro, na terceira quarta-feira de novembro, com... temos a quinta questão, né? Foram 5 questões, né? Só tocar aqui de leve nessa quinta questão do roteiro. O que gera a unilateralidade do ego e qual o seu perigo? O sentido está no modo e na orientação da recriação. Mas como crio para mim um cocheiro? Ou gostaria de ser eu o meu próprio cocheiro? Eu só posso guiar-me pela vontade e pela intenção. Mas vontade e intenção são apenas parte de meu si mesmo. Ou seja, o ego, que tem vontade e que tem intenção, tem querer, tem desejo, é apenas uma pequena parte do si mesmo. Por isso não bastam para expressar no todo. Intenção é o que eu posso ter em vista, e vontade é querer um objetivo pré-determinado. Mas de onde tiro o objetivo? Tiro daquilo que me é conhecido atualmente. Portanto, coloco o presente no lugar do futuro. Desta forma, não posso alcançar o futuro. Mas eu gero artificialmente um constante presente. Tudo o que pretende interferir neste presente, eu o tomo como distúrbio e procuro afastá-lo, a fim de que minha intenção permaneça incólume. E assim, elimino o progresso da vida. Mas como eu posso ser cocheiro, a não ser com a vontade e intenção? É por isso também que um sábio não deseja ser cocheiro, pois sabe que a vontade e a intenção alcançam objetivos, mas impedem o vir a ser do futuro. Ou seja,
O que é que gera a nossa unilateralidade egóica? É o nosso querer, é a nossa vontade, é a nossa intenção. Que você quer isso, e quando você tem isso, você não quer perder ou quer ter mais. Você está sempre repetindo o presente. Mas se você consegue ir para além do querer, da vontade, da intenção, reconhecendo a existência desse poder superior que se manifesta e influencia na tua vida, você abre as portas para o futuro, para uma vida nova, transformada. Você deixa de repetir o presente e se abre para possibilidades futuras. Tá? Então, é importante o querer, é importante o desejo, é importante a intenção? É. Mas devemos nos lembrar sempre que é apenas uma parte do todo. É importante saber também o que é que o todo quer da gente. O que é que a vida quer da gente agora ou a partir de agora, para que a gente possa se abrir para as possibilidades futuras. Então, se eu quero avançar no processo de realização de quem eu sou, de manifestação de quem eu sou, eu tenho que me abrir para essas possibilidades futuras e entender que eu não sei quem eu sou. Então, eu não posso querer nem desejar. Eu tenho que tentar escutar o que é que a vida, o self, quer de mim. Então, essa é a chave para que a gente possa sair dessa unilateralidade consciente. Ok? Então, pelo nosso avançar da hora, a gente finaliza por aqui. Ficamos marcados nosso próximo encontro na quarta-feira, na primeira quarta-feira de novembro, com o livro As Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô. E na terceira quarta-feira de novembro, a gente retoma aqui o livro vermelho. Ok? Ok, Evaldo. Parabéns pelo dia do professor, viu? Obrigado, Vanilla. Parabéns também. Parabéns também, gente. Vocês também são mestres, professores aí. João, principalmente. Parabéns, João. Então, bom, parabéns aos professores aí. Todos. Bom, pessoal, um abraço. Boa noite. Boa noite, boa noite.